1h31 na Paraíba. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2013. O Rede Verdade está no ar e atenção para os destaques do programa de hoje. Governador faz mudança em equipe e exonera cassista da Fundação Espaço Cultural. Ricardo Coutinho evita a imprensa em inauguração de residencial aqui na capital. Pedro Cunha Lima diz que desejo de Cássio é continuar no Senado, mas pressão popular pode fazê-lo mudar de planos. Presidente da Assembleia Legislativa admite pela primeira vez candidatura ao governo do Estado. Aqui em nossos estúdios nós vamos conversar com a advogada Mariana Chaves, ela que é especialista em direito homoafetivo. Muito boa tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos ao Rede Verdade desta terça-feira aqui na TV Arapuã em alta definição. O governador Ricardo Coutinho entregou hoje pela manhã 64 unidades habitacionais no bairro de Mangabeira. O repórter Eri Alves acompanhou o governador e tem mais detalhes. O policial militar Edivaldo Batista levou a esposa e os filhos para juntos conhecerem a nova morada, um sonho de 15 anos da família. É um sonho que a gente bastante aspirou, foi uma casa própria, uma moradia digna e espero usufruir desse bem, porque primeiramente Deus, foi Deus que nos contemplou com essa maravilha aqui e pretendo ficar aqui com minha família e dar o apoio que a minha família merece. O apartamento de Edivaldo fica no residencial Amália Gugel, em Mangabeira 7, composto por 4 blocos com 64 unidades habitacionais. O local dispõe de pavimentação, rede de esgoto e área de lazer. A obra de 3 milhões de reais faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, erguida numa parceria entre os governos federal e estadual. Uma obra dessa natureza aqui na principal avenida do bairro de Mangabeira, em frente ao Futuro Shopping. Então aqui as pessoas irão morar em condições muito boas, facilitadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, numa unidade habitacional completamente subsidiada, com a doação do terreno, com subsídio do Fundo de Garantia, que é o que faz com que essas pessoas estejam habitando imóveis dessa natureza a um custo de apenas R$55 mil, o que dá, em alguns casos, uma prestação de apenas R$300. A partir de R$300, as prestações já se enquadram nesse empreendimento aqui. Felizmente é uma sorte para quem veio para cá, porque antes não estava previsto o shopping. O shopping e a escola técnica foram feitas todas durante essa gestão e logo do início já estava sendo construídos esses apartamentos, então ficou privilegiado ao extremo. Fora esse aqui, nós estamos fazendo já a licitação, vamos começar mais 3 desse aqui perto também. A inauguração do residencial aconteceu no final da manhã desta terça-feira pelo governador Ricardo Coutinho, que fez a entrega simbólica da chave para alguns novos donos dos apartamentos e ainda destacou o compromisso do governo dele com a habitação social. Isso não é uma tarefa que você faz por um decreto, isso não é uma tarefa que você faz por uma ordem, isso é uma construção e nós estamos buscando acelerar essa construção e esse é um passo fundamental, porque nós lutamos muito junto com os movimentos, lutamos muito para que a gente pudesse sair da situação de uma discussão sobre modelo e pudéssemos naturalmente ter a assinatura desburocratizada de unidades habitacionais para essa população. É o conceito que o governador sempre fala, desde a época em que era prefeito de João Pessoa, o conceito de habitabilidade. Não é apenas entregar casas, mas com toda a infraestrutura necessária para dar dignidade à população. Mas alguns fatos estão marcando o cenário político desta terça-feira, Marconi Ferreira. O primeiro é que o governador, mais uma vez, evitou dar entrevistas à imprensa. É a estratégia que o governador está usando no momento. O segundo fato do dia é a exoneração, na verdade, alguns remanejamentos feitos pelo governador Ricardo Coutinho, entre eles, o secretário-chefe da Casa Civil, Lúcio Flávio, passa a ser chefe de gabinete do governador Ricardo Coutinho. Quem ascende para esse cargo é como é o nome dele? O Walter Aguiar, estava na área de turismo, né? Secretaria de Turismo adjunto, né? E a grande novidade foi a exoneração de um cassista, uma pessoa muito ligada a Cássio Cunha Lima, o William Tejo, jornalista William Tejo. Foi exonerado, a informação é de que ele deve ser aproveitado na PBTU.
Vamos esperar o diário oficial de amanhã. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que hoje pela manhã eu conversei com o Pedro Cunha Lima, pré-candidato a deputado federal, filho de Cássio Cunha Lima, e ele trouxe algumas informações importantes, Marconi. A primeira é sobre o desejo pessoal de Cássio Cunha Lima de continuar no Senado. Ele disse que Cássio está muito bem no Senado e a vontade dele é permanecer lá no Senado, mas existe uma pressão popular e de lideranças políticas para que Cássio seja candidato ao governo do Estado. E ele disse que como Cássio, o pai dele, é político, o político tem sempre que ouvir as lideranças e a voz popular. O fato é que essa decisão, segundo Pedro Cunha Lima, vai ficar mesmo para o ano que vem. A propósito de Pedro Cunha Lima, ele será entrevistado hoje no programa Conexão Direta com o nosso colega Luiz Torres. Boa tarde, Marconi. Esses são os dois fatos que estão marcando o dia de hoje. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Anderson, na realidade é o seguinte, é tudo que movimenta a política paraibana, isso já vem pelo menos há uns 15 dias, a propalada a posição do senador Cássio Cunha Lima e do partido dele com a indicação de pré-candidatura ao governo do Estado em 2014. O Pedro Cunha Lima, ele já tem nariz próprio, não é? E ele diz justamente o que sente e o que vê nas ruas. Advogado e sabe perfeitamente como está sendo analisado essas consultas que foram feitas pelo PSDB Nacional em relação ao caso Cássio, o caso jurídico eleitoral do senador Cássio Cunha Lima. Ele sabe perfeitamente de que há uma chance enorme grande, né, de candidatura em função justamente da consulta que foi feita pelo PSDB, já com um caso concreto, digamos assim, de uma decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, portanto, em relação a isso, ele também tocou nesse assunto, Marconi, e ele, como advogado, ele me disse que, em termos percentuais, ele colocaria que há 90% de chances de garantia da elegibilidade de Cássio Cunha Lima. Esses 10% ele atribuiu à dinâmica da justiça brasileira, dinamismo que é muito grande e os entendimentos podem ser mudados. Mas a preço de hoje, há 90% de chance, não há 100%, mas 90% de chance baseado nessa decisão sobre a elegibilidade de Cássio Cunha Lima. O que ele quis dizer, na realidade, é porque vai haver um rodízio, né, entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E nesse rodízio, a interpretação é totalmente diferente dos que estão hoje. Nessa interpretação é do ministro Marcos Aurélio de Mello, né, de que há a possibilidade, sim, de candidatura, mas o Pedro, né, ele avalia muito bem quando diz que há 90% de chance e esses 10% depende ainda da nova composição nesse rodízio, né, que vai acontecer junto ao Tribunal Superior Eleitoral, né, e isso antes mesmo das eleições de 2014. Deve ocorrer pelo menos no início, do ano, do próximo ano, ano das eleições, né, entre fevereiro e março. O fato é que Cássio ontem esteve ao lado de Ricardo Coutinho, Cícero Lucena, lá em Monteiro, para tratar das questões da transposição do Rio São Francisco, evitou falar sobre política, aumentando o suspense sobre a sua decisão para o ano que vem. O governador Ricardo Coutinho ele tem tomado umas posições e dentro de uma estratégia de candidatura, ela é correta, se levada em consideração e ir para o confronto, né, diante de tudo que está acontecendo. Então ele está esperando para ver o que é que vai acontecer. Evidentemente que ele tem as estratégias dele eleitoral, né, já fez mudanças hoje com esse remanejamento, cometeu esse erro que eu acho que não deveria ter feito, essa mudança agora em relação ao William Tejo, que é aliado do senador Cássio Cunha Lima. Ele podia ter esperado mais um pouco, muito embora... Isso a gente poderia interpretar já como uma retaliação do governador, Marconi? Você entende dessa forma? Ou não? Bem, eu acredito que não, foi mais uma coincidência, né? Vamos tratar desse assunto, tenha sido mais uma coincidência essa mudança, que na minha opinião deveria ter aguardado mais alguns dias para que fosse feita essa mudança, ou então explicado melhor o porquê da saída de Tejo da Fundação Espaço Cultural. Não é? Porque é muita coincidência, principalmente nesse momento de especulações, né? Muita coincidência, né? Muito embora depois da divulgação do fato, né, de que o William Tejo, aliado do senador Cássio Cunha Lima, tinha sido exonerado, né, que surgiu a informação hoje pela manhã, já depois da veiculação das informações da exoneração de Tejo, era de que ele estaria para ser nomeado para uma secretaria adjunta, se não me engano, do turismo.
né? Vamos aguardar, evidentemente que o Diário Oficial amanhã vai ser aguardado com expectativa, porque essa remoção de William Tejo está marcado para amanhã. Agora, tem um fato hoje que talvez seja o principal fato político, não é? É que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Ricardo Marcelo, anunciou pela primeira vez a sua disposição de disputar as eleições do próximo ano para o governo do Estado. Seria aí a terceira via tão propalada pelos partidos. Ele que preside o PEN, aqui, né, o Partido Ecológico Nacional, aqui no estado da Paraíba, e que foi incluído ontem naquele blocão vitorioso nas eleições do ano passado aqui em João Pessoa, composto pelo PT, PP e PSC. E o P, e agora passa a integrar esse blocão. Só que já começam as contestações. O deputado Anísio Maia, hoje pela manhã na Assembleia Legislativa, contestou o ingresso do PEN nesse grupão, porque disse que o PEN ainda não tem uma definição, tem uma postura de independência, precisa se definir primeiro. Ou seja, são as primeiras retaliações. É verdade, o deputado Anísio tem razão, porque a gente sabe perfeitamente que uma banda do Partido Ecológico defende, né, o governador Ricardo Coutinho, ou o governo socialista, né, inclusive votando matérias, né, que é do interesse, né, do governo, as matérias que estão chegando à Assembleia. E a queixa ela é procedente, né, e o PEN precisa, na realidade, ter um discurso uniforme. Muito bem, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada Mariana Chaves. Ela é especialista em direito da família e também em direito homoafetivo. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao programa Rede Verdade. É um prazer recebê-la. Boa tarde. Os homossexuais têm conquistado muitos direitos e espaços importantes na sociedade mundial, não é só na sociedade brasileira, Sim. Em todo o mundo, em todo o globo. A senhora atribui isso a uma sociedade mundial que está deixando de ser machista e religiosa? Essa seria a principal causa dessa ascensão e da conquista desses direitos? Na verdade, eu acho que esse bloco, que nós chamaríamos de bloco euro-americano, porque se nós formos olhar para o bloco asiático e para o bloco africano, nós ainda não temos tantos avanços, se daria mais a uma imersão dos direitos humanos do que propriamente a um declínio do fundamentalismo religioso. As pessoas ainda, parece-me que há uma cultura de não compreender essa situação. Inclusive, a gente já tem até decisões jurídicas, né, que se conflitam justamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão. Sim. Na sua opinião, o que é que está faltando? Falta mais campanhas, falta mais conscientização para que as pessoas possam se conscientizar de que é uma realidade essa questão da homofobia? Olha, Marconi, eu até fiz uma palestra agora há poucos dias em Porto Seguro, no Congresso Nordestino de Direito de Família, sobre a questão da laicidade no Brasil. Esse é um problema grande porque nós somos um país laico na teoria, mas na prática, principalmente no que diz respeito ao nosso legislativo, nós não nos comportamos como um país laico. Esse é um primeiro problema. E o segundo problema, que é algum reflexo disso, é a falta de educação. Tudo começa com a educação. Isso é uma questão que preocupa, né? Com certeza. Sim, preocupa bastante, porque no momento que nós temos tantos avanços na questão jurídica, nós tivemos o reconhecimento da união homoafetiva como união estável, consequentemente foi reconhecido a possibilidade do casamento civil por conversão e depois houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade do casamento civil direto e depois uma decisão do Conselho Nacional de Justiça orientando os cartórios a aceitarem o casamento civil direto e, por conta da decisão do Supremo, também já estava autorizada a adoção homoafetiva, nós temos, por outro lado, um aumento gritante da questão dos crimes homofóbicos. Doutora, mas aí entra numa questão que é muito polêmica e é importante a gente esclarecer. Primeiro, deixar claro que é crime de homofobia em relação a esses homicídios. Por exemplo, a gente vê a imprensa divulgar de que aumenta o número de crimes homofóbicos, mas que quando a gente vai analisar os casos, e os inquéritos estão aí, a gente percebe que a motivação não é pela questão sexual, orientação sexual, mas sim
pelo envolvimento dessas pessoas em todo um contexto de violência. Isso Sim. pode ser caracterizado como crime homofóbico? Isso que você acabou de descrever, não. Isso não é um crime homofóbico. Os crimes homofóbicos são aqueles que foram originados por uma questão pura e simples da pessoa ter uma orientação sexual diversa, seja ela homossexual, bissexual, ou seja o caso das travestis. Nós tivemos, por exemplo, um caso em São Paulo de pessoas que foram apedrejadas em plena Avenida Paulista pelo simples fato de estarem andando abraçadas. Isso seria Isso o caso, seria um exemplo de um crime homofóbico. Quando uma travesti é agredida na rua por simplesmente estar vestida daquele jeito, por ter aquela aparência, isso é um crime homofóbico. Se a gente entra nesse parâmetro, a gente percebe que reduz bastante as estatísticas dos crimes homofóbicos. O grande problema que eu acho é a falta de preparo das nossas delegacias, dos nossos delegados, e não haver delegacias especializadas para análise desse tipo de crime. Porque é complicado a análise, você analisar se aquele crime teve uma motivação homofóbica ou não. Precisaria uma formação para isso, e é isso que nos falta hoje. Quer dizer, que a senhora defende justamente a criação de delegacias especializadas? Sim, defendo a criação de delegacias especializadas e defendo, sim, a aprovação do PLC 122, que criminaliza a homofobia. E essa aí é uma grande polêmica que está em discussão lá no Congresso Nacional. Eu acho que hoje, nessa matéria, é a maior polêmica. É a maior polêmica, PEC, é verdade. Tem uma proposta de emenda constitucional. É um projeto, trata justamente né? desse assunto. Nós temos uma PEC de autoria do Jean Willis, que é para o casamento igualitário, que visa trazer para a lei escrita o que já é reconhecido na jurisprudência. Mas aí entra uma outra polêmica, inclusive eu estou com um artigo aqui da Constituição, artigo 226, que trata especificamente... 226, parágrafo 3º. Exatamente, da união estável aqui no Brasil, e a Constituição é muito clara ao dizer que a união estável se dá entre homem e mulher. O STF reconheceu a união estável. Não seria um paradoxo do próprio guardião da Constituição? Na verdade, eu concordo com você que nós tomamos o caminho mais difícil. Porque deveria passar pelo Congresso, né? Nós tomamos o caminho mais difícil, por quê? Porque nós escolhemos, para o reconhecimento das uniões homoafetivas, a união estável, quando, na verdade, o caminho para o casamento civil já estava aberto. Por quê? Se você procurar na Constituição Federal, nós não temos um conceito de casamento. Se você procurar no nosso Código Civil, nós não temos um conceito de casamento também. A união entre pessoas do mesmo sexo não está no rol dos impedimentos matrimoniais, não está nas causas de nulidade e não está nas causas de anulabilidade. Ou seja, já era juridicamente possível. E a questão desse artigo, que era interpretado na literalidade, isso levava ao não reconhecimento das uniões homoafetivas. Quando a Constituição Federal de 88 ela foi promulgada, o legislador constituinte ele decidiu que não haveria possibilidade de se considerar uma norma constitucional inconstitucional, que é uma questão que existe na Alemanha, uma teoria de um doutrinador chamado Otto Bischoff. Entretanto, o legislador constituinte ele entendeu que poderia haver antinonímias, que seria o quê? Conflitos aparentes entre o texto constitucional e os princípios constitucionais, como da igualdade, como da liberdade, como da dignidade da pessoa humana. E foi isso que serviu de base para quê? Para se dar uma interpretação conforme a Constituição do dispositivo do Código Civil, que tem essa mesma redação do dispositivo da Constituição Federal. Mas essa decisão do STF, o que a gente percebe que alguns estados, essa decisão deixa brecha, né? Porque alguns estados ainda não reconhecem a união estável entre casais homossexuais. Essa decisão não deixa brecha. Por quê? Porque ela tem uma eficácia erga omnes contra todos e tem um efeito vinculante. Todos os órgãos abaixo do Supremo, que é o nosso Tribunal Constitucional, o nosso guardião da Constituição, eles têm a obrigação de decidir conforme essa decisão. Mas o que aconteceu em relação a essa decisão do Supremo, que eu acho que é esse ponto que você queria tocar?
o Supremo ele foi acusado de ativismo judicial, que seria o quê? Uma usurpação dos poderes que caberiam ao Legislativo. Exato. Mas aí eu digo para vocês, houve um ativismo? Houve, em certa medida, mas nós não podemos dizer que o Supremo usurpou poderes que eram do Legislativo, quando nós temos no nosso Congresso Federal projetos de lei que datam de 1995 sobre a matéria. O nosso Congresso teve quase 2 décadas de oportunidade de se manifestar e foi omisso por esponte própria, à vontade própria. O nosso Legislativo poderia ter legislado a questão para o sim ou para o não, mas preferiu se omitir. Então chegou um ponto que o legislador constitucional, aliás, chegou um ponto que o julgador constitucional, que os ministros não poderiam mais se omitir da questão porque estariam sonegando não só direitos humanos, mas direitos civis de uma grande parcela da nossa população. Mas do ponto de vista literal do texto da Constituição, o STF não termina ferindo a própria Constituição, nesse artigo especificamente? Eu penso que não, porque o STF terminou dando uma interpretação conforme os preceitos máximos da nossa Constituição, que seria principalmente o da igualdade, o da liberdade e o da proteção da dignidade da pessoa humana. Muito bem, vamos agora a um rápido intervalo comercial. Não desliga a televisão, não muda de canal. No próximo bloco a gente volta conversando com a advogada Mariana Chaves. E hoje, não esqueça, tem conexão direta a partir das 10h30 da noite aqui na TV Arapuã. Dobradinha de ofertas no Atacadão dos Eletros. São 2 dias de ofertas imperdíveis. Computador Toshiba Pentium Dual Core e monitor de LED por apenas R$ 87,90 iguais sem entrada. Notebook positivo Dual Core e óculos 3D por apenas R$ 899 à vista. TV Toshiba Ultra Slim só R$ 299. DVD Slim com entrada USB só R$ 69,90 à vista. Somente nesta terça e quarta-feira. Ouça bem, meu cidadão, o que agora eu vou dizer pra melhorar seu dia a dia e o estado todo crescer. Em cada compra que fizer, peça o cupom fiscal. É bom pra Paraíba e pra você vai ser legal. Exige o cupom fiscal com seu CPF e envie SMS para 8383 e concorra a prêmios diários de R$1.000 a R$15.000. Do sertão ao litoral, peça o cupom fiscal. Com a sua cidadania, a Paraíba ganha todo dia. Atenção! Só na Tambaí, a melhor parcela com a menor entrada. Classic 2014, 2.500 de entrada e 60 parcelas de 599. Entrega imediata. É isso mesmo. Entrada de 2.500, mais parcelas de 599 em um sedã zerinho. Oferta imbatível. Pode pesquisar. As melhores condições em toda a linha Chevrolet, só na Tambaí. Quem compara, compra aqui. Depois de muita luta, conquistamos os direitos à liberdade, ao voto, à educação e à igualdade de condições, assim como o poder de comandar as grandes empresas, instituições, governos e tribunais. Mas no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. Por isso, o Tribunal de Justiça da Paraíba instalou os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, para mudar essa realidade. Toda mulher merece respeito. O Armazém Paraíba apresenta o novo smartphone Nokia de 2 chips. Navegue na internet com Wi-Fi, encontre amigos das redes sociais, leia e-mails, tire foto com 3.2 mega, compartilhe informações via Bluetooth e acesse aplicativos com um simples toque. E o melhor, tem uma super bateria que dura até 26 dias. Rápido, moderno e resistente. É um smartphone Nokia por apenas R$10 de R$ 32,90. Lançamento exclusivo, só no Armazém Paraíba. De volta ao vivo com Rede Verdade pela TV Arapuã em alta definição, 1h56 na Paraíba, agradecendo sempre o seu carinho e o prestígio da sua audiência aqui no programa Rede Verdade. Hoje a gente está discutindo aqui com um especialista, um advogado especialista
em direito homoafetivo. No último domingo nós tivemos a parada gay, que foi realizada no busto de Tamandaré, está aí as imagens, concentração lá no busto de Tamandaré. Segundo estimativas da polícia, aproximadamente 30 mil pessoas participaram deste evento, com a presença de autoridades políticas também, o governador do estado mandando sua representante, a secretária de comunicação Estela Bezerra, a prefeitura de João Pessoa também mandando o seu representante, o ex-prefeito Luciano Agra esteve presente também neste evento e o principal tema, a principal bandeira era contra o fim da homofobia. Muito bem, tá aí as imagens e nós continuamos a entrevista com a advogada Mariana Chaves, que é especialista em direito homoafetivo. Doutora, para ficar bem explícito essa questão da homofobia, que me parece que é uma palavra que está na moda, que virou moda, né? Homofobia, e tudo é colocado como sendo homofobia. Inclusive opiniões contrárias são tidas como homofóbicas. Isso caracteriza crime de homofobia ou não? Tudo depende da análise do caso concreto. Se eu agrido uma pessoa, seja verbalmente, seja fisicamente, pelo simples fato dela ser homossexual, dela ser bissexual, dela ser uma travesti, isso é um crime de natureza homofóbica, sim, porque a minha motivação veio por conta da orientação sexual daquela pessoa. Como, por exemplo, no caso nós tivemos um caso, alguns meses atrás, acho que talvez até um pouco mais, de um senhor que estava caminhando, abraçado com o filho, e os dois foram agredidos, inclusive o senhor teve a orelha decepada. Muito embora não se trate de um casal homossexual, isso também é um crime de natureza homofóbica. Por quê? A motivação das pessoas agredirem aqueles dois cidadãos foi o fato de acharem que se tratava de um casal gay. Doutora Márcia, me diga uma coisa, a gente está falando sobre a lei aprovada pelo Supremo, vai de encontro à Constituição Federal, mas, se eu não me engano, foi em Belo Horizonte que aconteceu que um promotor de justiça se negou a fornecer o direito de casamento de duas jovens. Esse promotor, ele estaria passivo, punição, em não cumprindo justamente a determinação, a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal? E só para a gente comentar, que o nosso tempo já está se esgotando, só uma provocação, colocar tempero nessa discussão. A gente poderia considerar a Constituição homofóbica por tratar dessa questão estável, única e exclusivamente entre homem e mulher? Olha, eu acho que a nossa Constituição não é homofóbica, eu acho que a nossa Constituição é uma das que melhores foram construídas no mundo, com uma gama de princípios irradiadores muito bons. Eu acho que a nossa Constituição, aqui e acolá, ela pode ter um conflito aparente, e assim ela deve ser harmonizada com o espírito do sistema. O espírito da nossa Constituição, do nosso sistema constitucional, é muito democrático. Então, eu não considero a nossa Constituição homofóbica. Ela pode ser até complexa, né? Mas ruim ela não é, que é, como a senhora disse, uma das melhores, né? Com relação à questão do promotor de justiça, desse caso... Houve esse caso do promotor, houve também o caso de um magistrado em Goiás que revogou uma união homoafetiva. Essas pessoas, elas estão sujeitas a sanções administrativas. Por quê? Por insubordinação funcional. Porque o Supremo, a nossa mais alta corte, e como eu disse anteriormente, aquela decisão ela tem efeito vinculante. Então, todos os órgãos abaixo do Supremo estão obrigadas a cumpri-la. Ok, doutora Mariana, infelizmente nosso espaço é muito curto, mas foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer foi meu. Muito obrigada. Obrigado. Marconi, boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, boa tarde, até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço para todos, obrigado pelo prestígio da audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Rede Verdade. Oferecimento. Tambaí. Quem compara, compra aqui. Sua concessionária Chevrolet. Veja os horários da programação local da TV Arapuã. 6 horas, Tribuna Livre. 8 horas, Manhã da Gente.
12 horas, Cidade em Ação. 1h, Jornal da Arapuã. 1h20, Rede Verdade. 10h30 da noite, Conexão Direta. TV Arapuã, a TV da gente. Agora está tudo certo, como vai você? Tudo bem? Chega aqui, vem cá. Oh, prazer ter você. Gente, Zé Luiz Regis, bom dia! Preparado e preparada? O programa tá muito bom, hein? Pra começar, vou apresentar essa mesa incrível de amigos e consultores. O cara que tem o maior nariz da comédia brasileira é o talentosíssimo Patrick Maia! Obrigado pelo elogio, Zé, mas olha só, eu tenho que discordar, porque tem outros comediantes que têm narizes realmente exemplares. Rafinha Bastos, por exemplo, tem um cotovelo no lugar. É verdade, eu não sou humorista, mas meu nariz não fica muito atrás. Não é verdade? Também é grande. Do meu lado direito, ela, linda, charmosa e perfumada, também humorista. Eu tô falando de Michele Machado. Bom dia! Bom dia! Beijo pra todos do cabeleireiro aqui, da maquiagem, André, Rogério, Sandra e Marquinhos que tá em casa. Amo vocês. Lá na ponta esquerda, hoje ela veio de Lilás. Eu tô falando de Renata Del Bianco. Bom dia! Bom dia, pessoal, bom dia. Olha lá atrás o Ceará de novo. Ele aqui, ó. O Ceará, ele tá falando. Fala, Ceará! Olha, 11h30 tem o Ceará no Bola Dividida. Aê, compadre! Por isso que eu gosto desse estúdio, vaza o fundo, né? Lá na direita, ele que sabe tudo de celebridade, eu tô falando de Thiago Rocha. Fala aí, senhores, bom dia pra todo mundo. Ó, daqui a pouco tem polêmica, Gustavo Lima tá na Berlinda.